Olá, pessoal. Boa tarde. Salve Jesus, salve Maria Santíssima. Esse dia tão especial, dia do Senhor, e nessa hora sagrada em que a nossa Mãe Santíssima move o seu olhar de uma forma mais intensa por toda a terra. E observem que até as cintilações do céu vão mudando quando vai se aproximando essa hora. Prestem atenção durante o dia que tiver sol, como a luz se apresenta em seus vários horários e como a luz do sol se apresenta momentos que antecedem as 18 horas. E vocês vão perceber que até a própria natureza, o céu, o sol muda. É uma hora em que é imprescindível a sinceridade do coração, porque o espírito que alcança o patamar da gratidão por todas as coisas já ascendeu na escala espiritual evolutiva. Todos nós fomos criados nesse amor. E acima de tudo, em vivendo esse espírito de comunhão com o mais alto, nos envolvemos de uma forma plena nesse momento em que não vamos pensar nos nossos problemas. Nós vamos nos colocar como um ser nesse momento grato, em que se envolve com a força espiritual de Maria de Nazaré e se permite entrar nessa egrégora de luz tão poderosa. E eu trago para vocês coisas lindas hoje para nossa reflexão. E é bastante importante essa observação que fazemos nesse momento. Você e muitas pessoas esperam a aprovação dos outros para viver, como se só pudesse ser feliz se o mundo te aplaudir. Mas a vida não é um palco. A vida é caminho. E quem vive esperando ser compreendido perde tempo precioso que poderia ser usado para florescer. Você não precisa de permissão para ser quem é, nem precisa caber nos moldes que não te servem. O que você precisa de verdade, que nós precisamos de verdade, é nos permitir. Porque quando você se autoriza, a vida flui. E o que é seu sempre te alcançará. Vivendo essa certeza de que somos filhos de Deus, essa certeza de que no momento mais cruel de dor,
o nosso Mestre, o nosso amigo Jesus, nos deu a sua própria mãe. Nenhum ser até hoje noticiado pela história do mundo foi capaz de dar a sua própria mãe em favor de quem quer que seja. Mas um ser, o Filho de Deus, Cordeiro Santo, esse, no momento em que do mais alto via o sofrimento da sua mãe, apresentou a João, o discípulo amado, ainda um menino, que contemplava aquela cena triste. E ele disse: mulher, eis o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. E naquele momento nasceu a mãe espiritual da cristandade, a nossa Mãe Santíssima. E todos aqueles que de alguma forma a ela se apresentam nunca saem de mãos vazias, nunca sairão sem respostas. Porque onde quer que esteja Maria, não pode estar nenhum espírito maligno. E um dos melhores indícios de que estamos sendo conduzidos pelo Espírito do Bem é o fato de sermos bastante devotos de Maria. De a miúde pensarmos nela e de falarmos dela inúmeras vezes durante o dia. Todos corroboram ao dizer: assim como a respiração é uma excelente prova de que o corpo está vivo, o pensamento frequente e a invocação carinhosa a Maria são uma comprovação certa de que a alma não está morta pelo pecado. Como Maria apenas conduz toda uma legião de espíritos do bem, e ela é capaz de dissolver todo o mal, ainda que muitos ainda não reconheçam o poder dela. Muitos já provaram pela fé e dão o seu testemunho das bênçãos recebidas em seu nome. Portanto, meus irmãos, quem quer que seja que sem medo de iludir-se nos caminhos da vida, nunca desistam da oração. Desejam sempre progredir no caminho da perfeição, no caminho da perfeição de Maria, e encontrar Jesus Cristo de um modo certo e perfeito. E para que isso aconteça, deverá abraçar com o coração bem aberto a Nossa Senhora. Esta é a devoção à Santíssima Virgem.
Talvez você que nos escuta nesse momento, talvez ainda não conheça o seu poder, mas Maria vem de mansinho, tratando das suas dores, curando as suas feridas. E Maria vem transformando o seu caminho em tranquilidade, em razão da plenitude da graça e da unção do seu Santo Espírito, que nos preenche, e não nos cansamos de clamar o seu nome, Mãe. Esse é o caminho perfeito que nos leva até o seu Filho Jesus Cristo. Nessa hora, Mãe, vamos elevar ainda mais o nosso coração, abrindo o nosso coração e a nossa mente. Conduz, Mãe, a vida eterna com teu Filho Jesus Cristo. E vamos com nosso irmão Bezerra de Menezes, teu trabalhador devotado, prepararmos os nossos espíritos para alcançarmos as tuas santas mãos. Na consagração da prece, na hora sagrada em que os anjos cantam em louvor a Nossa Senhora. Nunca como antes, um ser tão devotado e amoroso conseguiu abraçar toda a humanidade num coração materno, num coração pulsante de amor, que abraça todos os seus filhos, sem julgamentos, um olhar terno, um olhar envolvente, que traduz pela energia do seu espírito a maternidade divina autorizada pelo seu próprio Filho. E hoje, Mãe, nesse sábado, reverenciamos com profundo sentimento de gratidão todas as lutas vencidas, todas as lágrimas derramadas e todos os caminhos que nos foram abertos pelas tuas santas mãos, em sentindo bater forte o nosso coração pela emoção que vem do céu, por esse calor que nos abraça e que fala aos nossos ouvidos: filho, eu estou aqui. Filha, eu estou aqui. Como somos felizes, Mãe, por ouvir a sua voz, por sabermos que o seu amor nunca nos desampara. Agradecemos, Mãe, todas as bênçãos que recebemos nessa semana,
Envolva todos esses, Mãe, que colocam as suas mãozinhas, seus pedidos, que eles sejam envolvidos pela tua luz, pelo teu amor, Maria. Passando com as tuas servas, fluidificando as águas, os corpos, os lares, afastando todo o mal. Dai-nos, Mãe, forças para, vencendo a nós mesmos, continuarmos firmes na trajetória iluminada que os teus olhos nos oferecem. Com esses acordes celestiais dessa hora sagrada, Mãe, suplicamos a tua bênção. A tua bênção, Mãe. Como é bom louvar a Maria. São momentos em que saímos da terra e conseguimos sentir o amor imenso dela por todos nós. Louvado seja o nome da nossa Mãe Santíssima e louvados sejam todos vocês que nesse momento de amor poderoso se unem com seus pensamentos, seus corações, suas lágrimas e também os seus sorrisos de gratidão em favor a Nossa Senhora. Eu trago uma conversa de Jesus no livro Jesus no Lar, pelo Espírito Neio Lúcio, através do nosso amantíssimo Chico Xavier, em que Jesus, reunido na casa de Pedro, e uma mulher de nome Sara, esposa de Benjamim, que era um humilde criador de cabras. Olha o que essa mulher vai perguntar para Jesus. Senhor, a ideia do reino de Deus em nossas vidas é realmente sublime. Todavia, como iniciar-me nela? Temos ouvido as pregações à beira do lago e sabemos que a Boa Nova aconselha, acima de tudo, o amor e o perdão. Eu desejaria, Jesus, ser fiel a semelhantes princípios, mas sinto-me presa a velhas normas. Não consigo desculpar os que me ofendem, não entendo uma vida em que troquemos nossas vantagens pelos interesses dos outros. Olha a sinceridade dela. Sou apegada aos meus bens e ciumenta de tudo o que aceito como sendo propriedade minha. E essa senhora confessava com muita humildade todo o seu ser diante de Jesus. E Pedro falou, é indispensável termos boa vontade. E aí Jesus pergunta para ela, na mesma humildade em que ela se apresentou, Jesus pergunta, Sara, qual é o serviço fundamental da tua casa?
Ela respondeu: Senhor, é a criação de cabras. E Jesus pergunta: como procedes para conservar o leite inalterado e puro no benefício doméstico? Lembrando que naquela época nós não tínhamos geladeira. E diz ela: Senhor, antes de qualquer providência, é imprescindível lavar cautelosamente o vaso em que ele será depositado. Se qualquer detrito ficar na ânfora, em breve todo o leite se toca de franco azedume, e já não servirá para os serviços mais delicados. Jesus sorriu e explicou: Sara, assim é a revelação celeste no coração humano. Se não purificamos o vaso da alma, o conhecimento, não obstante superior, confunde-se com as sujidades de nosso íntimo, como que se degenerando, reduzindo a proporção dos bens que poderíamos escolher. Em verdade, Moisés e os profetas foram valorosos portadores de mensagens divinas, mas os descendentes do povo escolhido não purificaram suficientemente o receptáculo do Espírito para recebê-las. E é por isso que os nossos contemporâneos são justos e injustos, crentes e incrédulos, bons e maus ao mesmo tempo. O leite puro dos esclarecimentos elevados penetra o coração como alimento novo, mas aí se mistura com a ferrugem do egoísmo velho. Do serviço renovador da alma restará então o vinagre da incompreensão, adiando o trabalho efetivo do reino de Deus. E a pequena assembleia na sala de Pedro recebia essa sublime lição comovidamente, em silêncio. E para finalizar, Jesus, levantando-se com discrição e humildade, afagou os cabelos da senhora que o interpelara e concluiu generoso: o orvalho num lírio alvo é diamante celeste, mas na poeira da estrada é gota lamacenta. Não te esqueças dessa verdade simples e clara da natureza. Com essas palavras lindas, que na noite de hoje nos tornemos cada vez mais esse orvalho, esse lírio recebendo o orvalho divino do conhecimento espiritual, para que possamos aprender a nos lavar, como disse Jesus, nos ensinando sempre nessa proposta valorosa da doutrina espírita da renovação íntima, a reforma íntima. Agradeço a oportunidade de estar com vocês nesse dia tão lindo, nessa hora tão sagrada, em que trocamos dons espirituais, como diz o grande apóstolo Paulo. Que vocês tenham uma linda noite, um abençoado descanso, fortalecidos para as lutas da vida. Como disse a lição, deixando fluir. Deixa passar o que te entristece,
Entrega para Nossa Senhora a tua vida e os teus caminhos, na certeza de que ela nunca nos abandonará, porque ela é a nossa mãe, a nossa amiga, a nossa protetora. Bênção, Mãe Santíssima. Vamos tomar as nossas águas. Gratidão a Deus por termos esse líquido sagrado que mata a nossa sede física e ainda é capaz, pela atuação dos bons espíritos, trazer o remédio, o bálsamo, a cura para todos nós. Comovidamente, abraço todos vocês. Estejam todos na luz e na paz de Maria de Nazaré. Salve Jesus, salve Maria Santíssima.